Vamos falar de Vasco, papo reto, sem edição. Vamos falar sobre amanhã, que será um treinamento. Fim, a imprensa vai poder assistir um treinamento, coisa que não tinha acontecido ainda nesse ano. Na verdade, desde quando a 77 assumiu a gestão no futebol, a gente não tem visto o treinamento. Amanhã a gente foi convidado para assistir um treinamento, estaremos lá, né? Vocês vão ver aqui no Vasco Velocidade, no treinamento dos jogadores do Vasco, lá no centro de treinamento Bossi Barbosa. Estaremos lá ao vivo fazendo a cobertura dos treinamentos do Vasco. Nem a Vasco TV tem mostrado os treinamentos, né? Quando eles mostram exercício físico, os jogadores fazendo bobinho, coletivo mesmo. A gente não tem acesso. Amanhã a gente vai assistir os treinamentos, embora eu acho que quando for treinar, jogar ensaiada, tudo, eles vão deixar a gente filmar, provavelmente vai ser só após o Departamento de Comunicação do Vasco falar que para parar de filmar. Mas estaremos lá fazendo ao vivo o treinamento do centro, lá no centro de treinamento Bossi Barbosa, às 3h30 da tarde. Bom, depois de falar em treinamento, o Vasco faz, desde quando foi eliminado do Campeonato Carioca, atividades visando a estreia do Campeonato Brasileiro. Agora saiu a tabela da Libertadores, da Sul-Americana. A CBF deverá anunciar amanhã ou mais tarde na quarta-feira a data da primeira rodada. O Vasco deverá enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ou no dia 15 de abril ou no dia 16. Mas vamos aguardar para ver agora a CBF anunciando as datas e horários dos jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acredito, inclusive, que o jogo deverá ser no domingo, no dia 16, no horário da TV Globo, às 4 da tarde. Mas vamos aguardar. Bom, e sobre nessa preparação visando o Campeonato Brasileiro, como já é sabido, o Vasco fará um amistoso sexta-feira em São Januário contra o Atlético de Minas Gerais, né, que o Atlético Mineiro, nosso adversário na estreia no Brasileirão, suou a camisa, né? O Atlético que venceu o jogo de ida em casa, mas perdeu em Belo Horizonte, e o Atlético só venceu o adversário nos pênaltis. Mas então vai ser um adversário que conhece bem o Atlético. A gente não será aberto nem para o público, nem para a imprensa. Todos nós iremos assistir o jogo na TV Vasco, às 7 da noite, lá em São Januário, e eu falei a análise do primeiro e do segundo tempo em geral, depois desse amistoso. Depois eu falei no Atlético. O Vasco estuda fazer uma proposta pelo David Braga, não confundir com o Lucas Braga, o mesmo sobrenome do Santos, esse é o David Braga do Atlético. Ambos são atacantes, mas o Lucas Braga, o Aldair já deixou claro que ele vai ficar na Vila Belmiro, e o Vasco analisa fazer uma proposta a esse David Braga, que é atacante, para ser a sombra do Pedro Raul. O Vasco, né, nessa procura de adversários para fazer amistoso, né, acertou com o Atlético, e no meio disso procurou saber informações sobre o jogador, mas ainda não fez uma proposta oficial, aquela de papel timbrado, falando de valores. O que deverá acontecer ainda nessa semana, quando o Atlético chegar ao Rio de Janeiro, o Paulo Brax, diretor da Vasco SAF, deverá estreitar ainda mais a relação com o Atlético e fazer a proposta pelo jogador. O David Braga tem 21 anos, é uma idade que a 77 gosta,
e faz essa função de 9. Então, e eu também junta o que a 77 quer fazer essa fim de janela no primeiro semestre, já que o Atlético gostaria de emprestar o jogador com obrigatoriedade de compra depois. Eu que a 77 quer nesse momento, só quer comprar jogador agora na janela do meio do ano. Desse final de janela do primeiro semestre, a ideia é essa, contratar por empréstimo com obrigatoriedade de compra, caso o atleta chegue um X de jogos, como é o caso, por exemplo, do goleiro Ivan. Essa é a meta do Vasco nesse final de janela do primeiro semestre, a não ser que seja uma oportunidade muito grande no mercado, aquele jogador nível top, que o Vasco aí poderia rever esse conceito de comprar o atleta nesse final de janela do primeiro semestre. Bom, e outras novidades poderão acontecer nesse amistoso, não só nesse amistoso, mas nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Luca Orellano, que praticamente não jogou no Campeonato Carioca, jogou muito pouco, né? Jogou no segundo jogo contra o Flamengo, quando ele entrou no decorrer da partida, contra o CSA, ele veio da Argentina para o Brasil com uma diferença grande, né? Vou falar, a musculatura das duas pernas desproporcional. Uma estava com tinha uma massa muscular maior que a outra, e o Vasco tentou equilibrar, sair desse desequilíbrio, equilibrar a musculatura das duas pernas. E agora o Vasco fez esse trabalho, inclusive o pai do jogador elogiou o departamento científico do Vasco, e a tendência é que ele seja mais utilizado. Ainda não sabemos se ele será como titular, se vai ganhar vaga como titular, ou se ele vai entrar no decorrer das partidas. Mas a tendência é que ele seja utilizado não só nesse amistoso de sexta-feira, como também nas rodadas do Brasileirão. E, como eu falei na introdução, o Lucas Braga do Santos não virá mesmo. O Odair tem deixado claro que pretende utilizar o jogador no Campeonato Brasileiro. Então, boa sorte ao jogador. Sobre Marlon Gomes, ele está trocando de empresário, mas tudo está encaminhado para que o Vasco renove um contrato com o jogador, né, e ele seja jogador do Vasco por alguns anos, ou a multa de rescisão para tirar ele, seja Januário, seja ajustada. Então, é isso, galera. Então, até amanhã com o treinamento lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, a assessoria de imprensa do Vasco só deixou claro que a gente vai ver essa atividade. Não deverá ter entrevista coletiva, mas se alguém vier conversar com a gente vai estar lá acompanhando. Então, até mais com mais Vasco.